Você vai abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e Lu anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor para seguistes aos Balaíns. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então disse Elias ao povo: só fiquei eu dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E preparai tomaram o novilho que lhe fora dado e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejavam e se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e lancetas, segundo o costume, seu costume, até derramarem sangue. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo, vamos ler junto, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias, Senhor Deus, fala conosco, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Primeiro, analisando o texto, nós vamos ver um profeta conhecido como o profeta da restauração. Eu vou usar um termo aqui, bem chulo, em dizer para você que Elias era o cara. Elias, ele tinha tanta intimidade com Deus, que no capítulo 17, do versículo 1, nós vamos observar que ele diz que não iria chover segundo as suas palavras, e não choveu. Esse texto vai dizer: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho,
e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Foram 3 anos e meio sem chuva. E Acabe estava furioso com ele. Se você acompanhar o texto, você vai ver que Acabe manda em todas as províncias, em todos os vales, em todos os buracos, procurar por Elias. E ele não é encontrado. Na verdade, Elias estava sendo guardado e escondido por Deus. Eu vim aqui te falar hoje algumas coisas para ficar impactado no seu coração. Um belo dia, Obadias resolve andar, diz o capítulo 18, que nós não vamos entrar nele, e ele se encontra com Elias, e a Bíblia diz que Obadias o reconhece, se prostra diante do profeta Elias, e o profeta Elias então vira para Obadias e diz: Obadias, avisa Acabe que eu irei ter com ele, que eu quero falar com ele. Elias sabia que Acabe estava o procurando de todas as maneiras, e Obadias vira e diz assim: meu senhor, nós te procuramos em todos os lugares, e o Senhor não foi encontrado. Agora, se eu chegar para Acabe e virar para ele e disser que o Senhor quer ter com ele, de repente o Espírito de Deus te levar para um outro lugar, Senhor, ele vai me matar, por favor. Em outras palavras, Obadias lembra a ele que ele foi aquele que escondeu 100 profetas de 50 e 50, o sustentando com pão e com água. E Elias, mais uma vez, em outras palavras, ele vira para Obadias e diz: sabe, Obadias, existem momentos que o inimigo está à nossa procura, e que Deus, em outras palavras, estou conjecturando para você entender, e Deus nos guarda de uma maneira grandiosa. Então você vai aprender, Obadias, que o mais interessante é quando Deus nos dá uma unção, e que nós então nos apresentamos ao nosso inimigo. Vê se tu entende. O inimigo tem procurado por você, não tem te achado, mas Deus vai te ungir com uma capacidade. Deus vai te ungir de uma tal forma que haverão momentos em que Deus falará: agora você vai se apresentar a Ele. Eu contei aqui pela manhã de um homem renomado que promovia muitas cruzadas, e dentre essas cruzadas milhões de pessoas eram curadas, milhares eram curadas. E esse homem, ele via a manifestação do poder de Deus, ele via a forma em que Deus agia. Pessoas expeliam câncer, pessoas eram curadas de HIV, e dentre tantas outras curas. E um dia chegou um laudo na casa desse homem, e o laudo dizia que a sua esposa, pode ser lá atrás, Alexson, e o laudo dizia que a sua esposa, ela estava com câncer. E aquele homem então, um dia, virou para o Senhor e disse: Senhor, como pode? Tu me usas para multidões, e agora minha própria esposa com câncer? E o Senhor responde a esse homem dizendo: quando você aprender a falar comigo em prol da tua família, da mesma forma que você fala em prol da multidão, tu verás o manifestar do meu poder. E aquele homem recebeu essas palavras, saiu do ambiente onde ele estava, entrou no quarto onde a sua esposa estava deitada, e virou e disse: câncer, saia dela agora em nome de Jesus. E a mulher foi curada. Deus quer começar a mostrar para você que Ele há de te ungir, Ele há de preparar a tua vida, para que no momento certo você venha se apresentar diante desse mal. O mal que está tentando te localizar, mas não consegue, porque você tem sido guardado por Deus, guardada pelo Senhor. Mas haverá um dia em que você precisará
agir em que você precisará mostrar para Deus de que agora você está pronto para ser o instrumento dele. E Elias era esse homem pronto para ser o instrumento de Deus. Ele disse que não choveria e não choveu. Foram 3 anos e meio. Repita comigo: foram 3 anos e meio. Mas algumas coisas aconteceram, ou algumas coisas acontecem quando você é a boca de Deus na terra. E eu vim te dizer aqui que dentre as coisas que acontecem, Deus te prepara para todas elas. A primeira coisa que acontece com ele é que a sentença profética coloca o próprio profeta em dificuldade. Porque quando ele disse que não choveria, não só não choveu para ele, mas também não choveu, não só não choveu para a nação, mas também não choveu na vida dele. Então a palavra profética que sai da sua boca, você tem que saber que você faz parte do meio, e que algumas coisas que você libera, algumas coisas que você fala, sabe aquele momento que você ora a Deus e diz: Senhor, trata com meu marido, Senhor, trata com meu filho, e o Senhor vai lá e trata, mas você faz parte da mesma casa, do mesmo ambiente. Então você começa a entender que a voz profética, ela sofre as consequências da sua profecia. É certo que Deus não abandonou Elias, mandou ele ir para as correntes de Querite, virou para ele e disse: olha, os corvos te alimentarão, você vai beber dessa fonte. Mas a Bíblia diz que a fonte secou. Num determinado momento, passado dias, a torrente secou. O Senhor quer mostrar para você que você fará parte daquilo que você profetizou. Você fará parte do ambiente que você proporcionou. A sentença profética que você irá liberar, você terá que viver. Baixa um pouquinho o retorno aqui para mim. Você está entendendo? Diga amém. A sua vida será impactada pelo que você profetiza. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: aprenda a profetizar. Afinal de contas, aquilo que você profetiza em Cristo se cumpre, em nome de Jesus. Uma outra coisa que Deus está falando com a igreja, que no tempo de escassez, o Pai sempre usará pessoas inimagináveis para lhe trazer provisão. No capítulo 17, no versículo 15, o Senhor vira e diz para ele ir para Sarepta. E lá já tinha uma mulher preparada para alimentá-lo. Antes de eu falar do altar, da preparação desse altar, eu preciso primeiro te mostrar o que levou Elias a essa intimidade com Deus. Eu tenho dito que Deus, Ele mostra o final, mas não mostra a travessia, o percurso. Ele te mostra que no final há de ser vitória, mas não mostra o processo. Porque às vezes o processo é doloroso e Ele não quer que você sofra antes do tempo. Ou Ele não quer que você sofra sem que você saiba que o final, o que te alimenta, é a vitória que está por vir. E você vai observar que assim Deus agia, assim Deus falava. E tudo quanto Deus falava, Ele cumpria. Então a igreja vai precisar entender que provisões extraordinárias são privilégios dos obedientes. A igreja vai precisar compreender que o seu nível de obediência será o seu nível de conquista. Quanto mais você obedece, mais você vence. Quanto mais você obedece, mais você conquista. E o Senhor então, Ele é aquele que começa a te preparar, a te moldar.
Se nós voltarmos ao texto, no capítulo 18, no versículo 30, nós vamos aprender algo também interessantíssimo. O versículo 30 diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor. Ou seja, todos estavam vendo a sua atitude. Elias vira para o povo e diz assim: chegai-vos a mim. E automaticamente todo o povo se chegou a ele. Então você só será uma voz profética se estiver no meio do povo. Existem pessoas querendo fugir. Existem pessoas que têm motivos até. Se você olhar os motivos são nobres. Motivos para não estar, para não fazer parte, são nobres. Mas eu vim te dizer que milagres extraordinários só acontecem com quem está no meio. Você vai precisar estar no meio. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Você há de ser um reflexo. Você vai ser a luz que vai brilhar em meio às trevas. Você é que será o diferencial no meio da tua geração. Vai ser através da tua vida que Deus irá manifestar coisas extraordinárias. Uma outra coisa, tudo que você tem e deve ser usado em favor dos homens. Um profeta não pede para si. Um profeta pede para que a glória de Deus se manifeste para as nações. Então hoje o Senhor está te pegando e está dizendo para ti que o que eu tenho contigo nessa terra vai muito mais além da sua compreensão. Talvez você esteja achando que Deus quer agir na sua vida pelo simples fato da sua família, dos seus filhos. E o Senhor está dizendo assim: quero eu te dar filhos espirituais. Quero eu te mostrar que ovelha gera ovelha. E chegou um tempo na sua vida de você gerar ovelhas. Chegou um tempo na sua vida de você compreender que você nunca será completo sozinho. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele precisa realizar, Ele quer realizar, para que outras pessoas que estejam ao seu redor possam contemplar e glorificar o Deus ao qual você serve. Toda a exaltação vem de Deus. Tudo aquilo que você espera vem do Senhor. E Deus quer poder espremer um pouquinho mais a tua vida, poder te mostrar que Ele é o Senhor. Ele quer poder mostrar para você de que Ele é o Deus que não age. Fomos ministrados ontem. Ele é o Deus que reage. Você está esperando o agir de Deus, e Deus está esperando o seu agir. Ele não é um Deus que age, Ele é um Deus que reage. Ele é um Deus que muitas das vezes, quando você pergunta, Ele te responde com uma outra pergunta. O jovem vira e diz: bom mestre, o que farei para herdar o reino? E ele pergunta: por que me chamas de bom? O Senhor está esperando de nós uma ação, irmãos, uma atitude que venha contrariar as leis humanas, aquilo que é humano, para que a gente possa se aproximar de Deus da forma que precisa. Eu vim hoje te dizer que existem circunstâncias que foram criadas por Deus para que você pudesse estar mais próximo dEle. Uma outra coisa que a gente vai aprender é que você precisará reerguer coisas que os homens derrubaram em seus lapsos de egoísmo. O Senhor está te chamando para construir altares que provoquem milagres. E de repente na sua família, alguém lá atrás não tratou as coisas de Deus como santas, mas chegou a tua geração, e a tua geração vai fazer diferente.
Chegou a tua vez, e agora que chegou a tua vez, Deus está dizendo: eu estou contando contigo. Você precisará reagir, você precisará fazer diferente, para que o Senhor possa então se manifestar. O texto diz que quando Elias escolhe 12 pedras, ele está ali refazendo aquilo que foi feito de maneira inadequada. Ele escolhe 12 pedras segundo as 12 tribos, e ele agora está acertando os parâmetros, os princípios. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: Deus é Deus de princípios. E Elias sabia disso, e ele entende que Deus não ia derramar fogo de qualquer maneira, que Deus não ia fazer conforme a sua vontade. Não, ele precisava estar dentro da vontade de Deus. Existem pessoas querendo que seja feita conforme a sua vontade, e Deus hoje está te chamando para dizer: precisa ser feito conforme a vontade do Pai. Nunca dará certo se for conforme a sua vontade. Nunca dará certo se for conforme os seus desejos. Tudo que foi desfeito sem a ordem de Deus terá que ser refeito. O altar vai precisar estar em ordem. Deus quer ensinar a igreja a provocar um fogo que não é fogo estranho e nunca será. Como tema da nossa meditação, altares que serão construídos por mim e por ti, altares diferenciados, altares que serão chamados para promover milagres. E isso é que é importante para nós, irmãos. É compreender que Deus tem expectativa contigo. Por favor, vira para essa pessoa do teu lado e diga assim: deixe o rosto de maracujá de gaveta de lado. Tem gente que Deus está no auge, o Senhor está manifestando. Aí é certo que nós não somos movidos por sentimentos, mas você percebe que em alguns momentos Deus toma também os sentimentos. E aí tu olha para A, cara, a coisa está fluindo. Tu olha para B, aí de repente tu dá uma olhada para o lado de Jesus. Será que ela está nesse planeta? E o Senhor, Ele quer mostrar para você que você é capaz de construir altares que venham provocar milagres de Deus. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu casamento? Como está a tua família? Na maioria das vezes, irmãos, eu tenho falado isso aqui nos meus gabinetes, não nos meus gabinetes, mas principalmente nos nossos discipulados. Você sabe, uma das coisas que sustenta casamento é a igreja. A igreja, ela sustenta casamentos. A mulher está doida para chutar o balde, mas ela aprendeu alguns princípios, e baseados nesses princípios, ela precisa manter o casamento, porque senão ninguém vai compreender. O cara está doido para ir embora, mas baseado nos princípios, eu preciso manter-me. Amado, Deus te chamou foi para ser feliz, não é foi para ficar brincando. Ele não te chamou para você ficar cultuando a Ele infeliz,
pastor, então o que o senhor está me dizendo? O senhor está dizendo então, separa, chuta esse balde? Eu estou dizendo, se converta e veja o agir de Deus na tua casa. Promova milagres, promova, construa altares, e tu vai ver o manifestar de Deus no seu casamento. Construa altares dentro da sua casa. Construa altares no seu trabalho. Construa altares no seu dia a dia, e tu verás milagres extraordinários acontecendo. Olha para o pastor, está cheio de pessoas infelizes dentro das igrejas. Indo contra a palavra. Porque não estão dispostas a mudar. Não compreenderam que o nosso Deus é Deus de princípios. A reconstrução exigirá observância de princípios de unidade. Se você for olhar o texto no 31, diz: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Pode continuar aí. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto. Ele manda, irmãos, encher de água numa época de escassez. Ele manda encher de água e manda derramar sobre o holocausto. Deixa eu te explicar uma coisa: a lenha estava seca, há 3 anos e meio não chovia. E os adoradores de Baal, eles construíam um duto por debaixo da terra, deixava lá uma lenhazinha, algo pegando fogo, e eles abanavam, criavam um sistema de ventilação para que aquela brasazinha ela acendesse e pegasse fogo. Você está entendendo? Diga amém. Elias vai lá e quebra com princípios humanos e se alinha com princípios de Deus. Senhor, se és tu que vai derramar fogo nesse lugar, se és tu que vai derramar fogo nesse altar, então, meu Deus, eu vou derramar água, porque eu quero ver agora a lenha molhada. Eu quero que todos vejam o holocausto molhado, o novilho molhado. E ele manda derramar, e depois manda repetir aquela situação. Você está entendendo, irmãos? Deus está dizendo para você: confia em mim. Para de confiar na força do teu braço, confia em mim. Deixa eu restaurar isso aí. Mas para que eu venha restaurar isso aí, por favor, construa altares que venha me provocar. Construa altares que venha chamar a minha atenção no céu. Compreenda. A gente olha alguns textos, dentre eles aquele texto em que Eliseu vira para Acabe e Josafá e diz assim: olha, cavai covas e covas, porque não vereis o vento, nem tereis chuva, mas a água vai chegar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que a água só chegou quando ele ofereceu as ofertas de manjares. Pela manhã ele oferece as ofertas de manjares, aí o milagre acontece. Compreenda que Deus está à procura de pessoas que venham construir altares, que venham provocar, que o Senhor dos céus possa reger, possa agir. Então, em nome de Jesus, chega de ficar ou de viver essa vidinha. Desculpa, o pastor hoje está abrindo o coração, cheio de pessoas com uma vidinha mais ou menos.
esse não é o Deus que eu ministro nesse altar. Tu é feliz? É. Você está feliz? Está tudo bem contigo? Aí você usa a frase da sunamita: vai tudo bem, vai nada. Como é que está a tua casa? Como é que está você quando está em casa? O Senhor está me mandando falar de família hoje aqui, irmãos. Suas mudanças, elas são perceptivas na vida das pessoas que estão ao seu redor. Ou se você pudesse abrir o coração hoje, você diria: pastor, eu quero abrir meu coração, eu sou infeliz. Às vezes vale a pena, irmãos, se nós formos sinceros para Deus e dizer: Senhor, eu não sou feliz, eu preciso que o Senhor me faça feliz. E o Senhor então construa altares, tema da nossa mensagem, queridão. Então construa altares que venham provocar milagres para o Senhor. Comece a construir altares. Não adianta ficar armazenando ou colocando ali no cantinho o seu problema. Talvez você não diga para ninguém, mas Deus conhece você também. O Senhor está dizendo que Ele precisa que você construa altares. O Senhor está dizendo que nesse altar em ruína Ele não vai derramar fogo. O Senhor está dizendo que para construir altares existem princípios. Não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é da forma que você acha que é a maneira certa, é da forma que Deus determina. E quando não, é da forma que dá debaixo da orientação de um pastor. Não queira fazer por conta própria, vai dar tudo errado. Você vai gastar teu tempo, você vai gastar a tua voz, e Deus não vai derramar fogo. Nós somos chamados para tornar, a unir o que o nosso egoísmo separou. O Senhor está dizendo para nós: prepare um altar. Que provoque milagres. O Senhor está dizendo para nós: prepara um ambiente. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: prepare um ambiente para o Senhor. Diga para ela: Ele não vai se manifestar enquanto não houver um ambiente preparado para Ele. Você prepara o ambiente, Deus reage. Enquanto a igreja, quando eu falo da igreja, não é um São Ágape, irmãos, é a igreja. Tem estado doente. Eu lembro um dia que uma pessoa postou lá no Facebook, né, que há necessidade de mais hospital e menos E aí um pastor amigo meu disse assim, colocou embaixo: cuidado, porque nos hospitais é onde se pegam as maiores infecções hospitalares. A necessidade de crente convertido em Cristo Jesus. A necessidade de sermos a igreja onde as portas do inferno... O Senhor não disse que fecharia as portas do inferno, não é isso? Ele disse para a igreja... E você vai observar que primeiro o pai revela o filho, vira para Simão e diz: Simão, não foste nem carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu pai que está no céu.
o Filho é revelado através, ou seja, o Pai revela o Filho, aí o Filho vai revelar a igreja. Vira para Pedro e diz: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a igreja precisa revelar o reino. Dar-te-ei as chaves, e tudo quanto pôs ligares na terra em meu nome será ligado no céu. Está chegando um momento nas nossas vidas em que Deus quer que você possa ligar e que você possa desligar. Existem coisas que Deus está virando para a igreja, está dizendo hoje: algumas coisas precisam ser desligadas para que outras possam ser ligadas. Para você pegar algo novo, você tem que soltar o velho. Deus está dizendo: solta isso aí, não está te fazendo bem. Construa altares que venham provocar milagres da maneira correta, não do jeito que você acha que é o certo. Crie ambiente para mim. Enquanto Ele não for o centro, não haverá manifestações da sua glória. Uma outra coisa, você foi chamado para preparar um ambiente para que a glória de Deus se manifeste. Quando você prepara um ambiente, o Senhor age. Quando você prepara um ambiente, o Senhor se manifesta. E essa noite Ele está chamando. Ele está chamando a igreja para preparar um ambiente para que Ele possa se manifestar. O Senhor está dizendo: construa altares, e que através desses altares você possa provocar milagres.